Olá, pessoal. Vamos então conversar um pouquinho sobre o Tesouro IPCA 26 e aqui eu quero fazer algumas simulações porque a taxa, pessoal, meio que está ali estável, claro, com oscilações, mas está sempre indo e voltando para algo em torno de 5,5%, IPCA mais 5,5%. Aqui no fechamento do dia 10, nós temos a 5,46 e no histórico, estou mostrando aqui a taxa dos últimos 12 meses. Se a gente pegar ali um período de novembro do ano passado para cá, olha só, é entre 5 e 5,5. E agora tem estado de maneira mais constante, no 5,5 e um pouquinho acima. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui é que como esse título, o IPCA principal 26, ele é atrelado à inflação e ele persegue o valor nominal atualizado, e o valor nominal atualizado só faz crescer, eu quero mostrar para vocês que o preço ele vai seguir uma linha de alta se a taxa ficar fazendo um desenho em torno dos 5,5%. Porque aí o desconto, vejam só, o desconto do meu valor final fica constante, 5,5. Mas esse valor final, ele está sempre crescendo, porque a inflação está sempre acumulando. Mesmo que a inflação reduza nos próximos meses, isso eu já vou prever na simulação, mesmo que a inflação reduza, como a taxa de constante a gente está imaginando que vai se manter em torno de 5,5%, o título vai crescer o preço. Por quê? Porque o VNA está aumentando, ele está acumulando a inflação lá e a taxa de desconto está constante. Então, à medida que o tempo passa, ele vai se aproximando mais do vencimento, se aproximando mais do VNA, e aí acaba ele sofrendo um mesmo desconto de uma coisa também que está crescendo. Então ele cresce junto. É como a gente vê aqui, ó, pessoal. Se a gente pegar aqui, ó, outubro de 21, 5,55, e a gente vê aqui a linha da taxa, muito provavelmente a gente vai traçar uma linha média em 5,25 ou 5,30, alguma coisa assim como eu estou passando o cursor aqui em cima. Agora, no preço, se a gente pega a mesma data, outubro de 21, uau, aqui. Pera aí, deixa eu conferir se eu estou falando da data certa. É novembro, ó, finalzinho de outubro, começo de novembro, de 21, vamos ver. Começo de novembro. Final de outubro, começo de novembro. É isso mesmo, pessoal. Que coisa! Olha aqui. O preço vai de 2.800 e faz uma curva ascendente. Ascendente. Enquanto a taxa ficou andando de lado, sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas está sempre ali em torno dos 5, 5,5. Olha o que aconteceu com o preço. Reta para cima, né? Muito legal saber isso aí. Então, pessoal, vamos lá, que eu inclusive vou anotar aqui, eu vou fazer, então como é que eu vou fazer a projeção aqui, ó? Nós vamos então colocar aqui o IPCA 26 no dia 13 de junho. Esse aqui, eu quero saber o preço dele. Então eu coloquei o preço dele do fechamento, tá? Do dia 10 e a taxa de 5,46. Não é bem 5,5, mas eu vou simular os resgates antecipados a 5,5, tá? No dia 15 dos próximos meses. Então, 15 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro, novembro e dezembro. Eu estou escrevendo aqui enquanto eu estou falando para vocês, porque depois eu quero tabular esses dados, tá? Vamos explicar da onde que eu tirei esse 7,5. Ah, Natan, mas a tua projeção não é 10, a projeção do Boletim Focus não é 8,9, quase 9%. É, pessoal, mas nós estamos em junho, quase a metade do ano já passou. E agora a gente está entrando numa sazonalidade da inflação. Se eventualmente a inflação conseguir controlar para os próximos meses, tá? Ela pode dar um resultado de 7,5% ao ano. Então, como é que a gente chega nisso? Qual é o pressuposto que eu usei? 0,6% de inflação ao mês. Então tá aqui, ó, 0,6 ao mês, vou transformar em unidade.
e vou elevar a 12 menos 1 vezes 100, 7,44. Então, uma inflação de 0,6% ao mês é mais ou menos 7,5% ao ano, certo? Arredondei um pouquinho para cima. Então, por isso, para a gente manter aí uma expectativa realista de crescimento do IPCA, eu não quero colocar o VNA crescendo com o IPCA de 1% se isso não for acontecer nos próximos meses. Porque aí eu vou estar errando na projeção, vou estar errando feio, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui, 15/7. E aí eu vou colocar para vocês 5,5, tá? Então o que eu quero mostrar aqui? De novo, vamos recapitular os pressupostos. A taxa vai se manter constante em 5,5, pessoal. Eu quero mostrar como esse título vai aumentando o preço e não volta. E não volta. Esse é o objetivo do vídeo. Então aqui, onde que a gente vê o preço, que ele poderá estar no dia 15 de julho se essas condições forem satisfeitas. Qual condição? Taxa de 5,5% e inflação de 0,6% ao mês em média. O valor é valor bruto dos cupons e do resgate. É isso aqui que vai ser o preço do título lá em julho. Então, entenderam bem as premissas? Agora eu só vou mostrar, não vou montar tudo, vou dar a pausa e vou mostrar os próximos meses. Então aqui o resultado de agosto, 3.246. Aqui o resultado para setembro, 3.282,38. Aqui no dia 15 de outubro já passou dos R$3.300. Em novembro, 3.348. Vejam que a coisa só cresce com a taxa se mantendo. E dezembro, R$3.385 com 61 centavos também. Então, pessoal, o negócio começou, o investimento 3.180, no primeiro mês 3.212 e no último mês 3.385. Ou seja, é uma crescente, tá? É uma crescente de resultados. Então, o preço seria um bom parâmetro para decisão de investimento no Tesouro IPCA 26, por esses dados que a gente está mostrando aqui. Claro, tem uma pressuposição, tem uma hipótese, tem uma inflação aí estimada, que provavelmente está errado, e a taxa tem que ficar girando em torno dos 5,5. Se ela não ficar nesses patamares, ou ela cai e vai dar aí um belo ganho de marcação a mercado, ou ela sobe e provavelmente esse título do Tesouro vai ficar empatando no 0-0 em termos nominais, tá? Então, pessoal, preço não é um bom parâmetro para investir nesse título, para decidir. Por quê? Porque ele está correndo, ele está subindo sempre, certo? Deixa eu mostrar aqui a tabelinha final como é que ficou. Tá aí, pessoal. Então, assim, se por um lado é bem difícil desses pressupostos acontecerem, a gente tem uma razoável probabilidade, se a taxa ficar andando de lado como ela está hoje, de em vários momentos, em dias aleatórios dentro desse período de tempo, ela se encontrar no 5,5 e a inflação para daqui a 1 ano e meio, certo? Tá girando aí na casa de 7,5% ao ano na trajetória de queda. Então, pessoal, tá aí, são números, eu acho, razoavelmente críveis, certo? Levando em conta que são estimativas. Então, pessoal, não dá para pensar em preço. Eu acho que o Tesouro IPCA 26, isso é a minha opinião, não é recomendação de forma alguma, é o título assim que se você pensou em investir, investiu. Pensou, investiu. Porque não vale a pena ficar esperando uma taxa, ficar esperando um preço, porque é exatamente isso que vai acontecer. A partir do momento que o mercado ficar num teto de taxa e daquela taxa não passa, a gente pode estar vivendo esse momento.
dessa oscilação de taxa não passa, ou seja, se o máximo que foi 5,7 não volta mais, e eu sei que é bem arriscado falar isso, mas só para vocês entenderem, ele vai entrar nesse pressuposto aí que eu falei. Ele vai ficar girando em torno de 5,5 ou 5,6 ou 5,4, não importa. Mas o que acontece? O preço vai continuar ascendendo, subindo, como eu mostrei ali no gráfico do Tesouro, em que a taxa ficou girando de 5 a 5,5 e o preço saiu de 2.800 para mais de 3.100, certo? E aí o que acontece? Para o preço voltar para um nível mais baixo, a taxa tem que subir demais. Só que a taxa não sobe mais, porque o mercado já atingiu, de repente, o estresse, já precificou todo esse estresse. Claro que com fatos novos, sei lá, desdobramentos da questão lá na antiga União Soviética, da doença, do pleito brasileiro, né, coisas que podem acontecer, notícias que podem sair, sim, tudo isso pode mudar o humor do mercado. Mas se ficar girando naquilo ali, a gente vai ter um preço ascendente, pessoal. Tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.